final de 2024, Nicolás Maduro viajou para a Rússia, em Kazan, para participar da cúpula dos BRICS. Naquele momento, os BRICS estavam decidindo quem seriam os novos países parceiros, uma vez que no ano antes novos membros já tinham integrado o grupo. Porém, Maduro passou dias em Kazan, tentou de todas as formas que a Venezuela fosse incluída nessa listagem de países parceiros, mas ele não conseguiu. E a pergunta que fica, olhando para a invasão norte-americana na Venezuela, é: e se ele tivesse conseguido? Será que fazer parte dos BRICS teria contribuído para a Venezuela se defender dos Estados Unidos? Para entendermos primeiro por que a Venezuela não entrou no BRICS, o BRICS é um grupo que funciona por consenso, então todas as decisões elas têm que passar pela aprovação de todos os Estados-membros. Em 2023, o BRICS teve essa primeira expansão. Em 2024, quando foi decidir quem seriam os membros parceiros, que é um nível inferior ao de membro pleno, o Brasil acabou vetando a entrada na Venezuela. E aí, o veto brasileiro ele acabou ficando muito claro porque em todas as comunicações, não só do presidente Maduro, mas também de outros chefes de Estado que participaram na cúpula, o Brasil sempre foi apontado como responsável pela não aprovação da entrada da Venezuela. Na época, Maduro afirmou na televisão venezuelana que o responsável pelo veto brasileiro tinha sido um diplomata bolsonarista que teria ficado trabalhando sobre os BRICS do governo Bolsonaro para o governo do Lula. Porém, se nós olharmos para o que o governo brasileiro falou, acaba que essa posição do Maduro não se sustenta necessariamente. Vários discursos do Celso Amorim, várias entrevistas que ele deu enquanto assessor especial da Presidência da República, Amorim afirmou que a entrada de novos países tem que ser muito bem estudada, precisa de países que possam contribuir, ter uma concepção estratégica das admissões, lembrar que o mundo vive dias de guerras com potencial de escalarem para guerras mundiais. Então, o critério de admissão é mais importante do que o país. Com essa declaração de Amorim deixa claro, a posição brasileira era que a Venezuela não necessariamente contribuiria para a estabilidade regional e para a paz internacional. E aí é importante relembrar que naquele mesmo ano, alguns meses antes, Maduro vinha falando cada vez mais sobre a reanexação de Esequibo por parte da Venezuela. Esequibo, que é uma região da Guiana, em que no momento de independência da Guiana houve uma situação em que a partilha não estava clara quem ficaria responsável por esse território. Então, desde então, a Venezuela sempre reivindicou soberania de Esequibo. E aí é importante relembrar que no dia 22 de setembro de 2025, o governo da Guiana autorizou a Operação Hammerhead, que basicamente autorizava a ExxonMobil de explorar petróleo na região de Esequibo. E a ExxonMobil, inclusive, previa gastar 7 bilhões de dólares na exploração de petróleo nessa região. Pode ser coincidência, mas a gente sabe que em relações internacionais nem tudo que parece coincidência é. Um mês antes dessa decisão do governo da Guiana, Trump mandou navios de guerra para a Venezuela, no momento em que a Venezuela falava de reanexar Esequibo. Agora, se a Venezuela fosse aprovada, será que a presença no BRICS influenciaria algo ou não na invasão norte-americana na Venezuela? E a resposta, a princípio, é não. O BRICS não é uma aliança militar, o BRICS não tem cooperação na área militar. Até existe uma cooperação dos BRICS na área de segurança internacional, em tópicos que vão como contra-terrorismo, cibersegurança, mas não existe nenhum tipo de cooperação dentro dos BRICS a nível, por exemplo, de troca de armamento, por aí vai. Portanto, a capacidade do BRICS de influenciar essa dinâmica dos Estados Unidos com a Venezuela passaria muito pela influência política. E aí, se nós olharmos para os Estados-membros dos BRICS, praticamente todos mostraram serem contrários, ou pelo menos mostraram preocupações com a invasão norte-americana na Venezuela. Talvez a Índia tenha sido o país com uma posição menos enfática, mas mesmo assim, o ministro das Relações Exteriores indiano, ele chegou a afirmar que o governo estava profundamente preocupado com o avanço norte-americano na Venezuela. Portanto, é difícil imaginar que o BRICS teria uma capacidade de influenciar o conflito, apesar de que, obviamente, uma declaração conjunta dos países dos BRICS teria um peso político internacional significativo. Porém, nós podemos inverter a pergunta e nos colocarmos, ok, e se a Venezuela tivesse realmente entrado como um país parceiro dos BRICS? Como estaríamos hoje? Imagina que Trump realmente, como as declarações dele têm indicado, deseja colocar um regime fantoche na Venezuela. Será que a Venezuela, tendo um possível regime fantoche dentro dos BRICS, não funcionaria como um verdadeiro cavalo de Troia dentro do grupo, levando os interesses norte-americanos e, de certa forma, até
pegando informações dos BRICS e passando para os Estados Unidos? Essa é a pergunta que fica.